Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para Alma. Não, de alma, medicina da alma, desculpem. Nós estamos na página 47. A senhora HV sofre de uma insuficiência cardíaca há vários anos. Em seu trato com os filhos e marido se mostra extremamente gentil. Aliás, desde que ficou doente, o esposo deixou de sair tanto de casa, submetendo-se mais pacientemente às suas vontades. Inclusive, os filhos a cercam de atenção como nunca teve antes. Deste modo, ela conseguiu, através da gentileza e da doença, dominar a família, conseguir o afeto que precisava para viver melhor. Como a maioria dos médicos sabe, não existe a doença, mas o doente, e não adianta fornecer um medicamento para o corpo sem dar o devido cuidado ao lado emocional. De modo geral, é preferível um facultativo atencioso que ouça o que o doente quer falar do que um grande especialista impaciente. Então vamos refletir sobre isso para continuar ainda nesta página. Vamos falar proximamente sobre a sociedade. Reflitamos sobre a necessidade psíquica, emocional que todos os seres têm e que isso vai melhorar nosso corpo físico e nosso andamento aqui na Terra. Fiquem com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para Alma. Não, de alma, medicina da alma, desculpem. Nós estamos na página 47. A senhora HV sofre de uma insuficiência cardíaca há vários anos. Em seu trato com os filhos e marido se mostra extremamente gentil. Aliás, desde que ficou doente, o esposo deixou de sair tanto de casa, submetendo-se mais pacientemente às suas vontades. Inclusive, os filhos a cercam de atenção como nunca teve antes. Deste modo, ela conseguiu, através da gentileza e da doença, dominar a família, conseguir o afeto que precisava para viver melhor. Como a maioria dos médicos sabe, não existe a doença, mas o doente, e não adianta fornecer um medicamento para o corpo sem dar o devido cuidado ao lado emocional. De modo geral, é preferível um facultativo atencioso que ouça o que o doente quer falar do que um grande especialista impaciente. Então vamos refletir sobre isso para continuar ainda nesta página. Vamos falar proximamente sobre a sociedade. Reflitamos sobre a necessidade psíquica, emocional que todos os seres têm e que isso vai melhorar nosso corpo físico e nosso andamento aqui na Terra. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro do Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática.
Cada existência humana pode ser um poema ou uma sinfonia maravilhosa e a morte apenas o seu final grandioso. Mas o medo se tornou uma tônica comum a todos. No entanto, aí no esquema da vida, todos, incluída a morte, todo ele estará errado. Todos nós vivemos para alguma coisa e morremos por algo também. Não apenas nosso corpo servirá como adubo à terra, mas principalmente nosso espírito tem uma função superior. Durante todo o tempo da existência, ele entrou em contato com o mundo exterior, olhou elementos valiosíssimos e provavelmente conheceu outros, seja em sua família, em sua roda de amigos, etc. Teve uma finalidade e o cumprimento dela foi a sua função mais importante. Sendo religioso ou ateu, a sua função mais importante sendo religioso ou ateu, serviu à natureza. Com toda probabilidade, sua obra continuará no tempo e no espaço. Dará seus frutos e ele pôde sentir que sua vida não foi vazia. Cada um dá o que pode. Isso é importante. Nós temos consciência disso e ficarmos mais tranquilos e serenos, sem culpas e sem entraves em nossa vida. Saber que nossa vida é maravilhosa. Podemos dar a ela e as pessoas que nos cercam o bem maior. Concentre-se nesses estudos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Estamos no capítulo 3, A Conduta Humana. Os padrões de conduta são fixados na primeira infância. Somente um tratamento psicanalítico poderá modificá-lo. Depois de um período de análise, a pessoa começa a se sentir completamente diferente. Entra numa crise passageira e finalmente estabelece um comportamento definitivo. O ser humano, depois que nasce, adota uma atitude reativa ao ambiente. Ele dá respostas aos estímulos que recebe aceitando a personalidade de quem lhe parece mais forte e atuante. O impulso para a vida deve predominar, levando-o a aceitar aqueles que se mostrar mais ativo. Quando o pai não tem autoridade, desde que pelas circunstâncias naturais deveria tê-lo, o filho não saberá mais tarde assumir uma conduta séria. Provavelmente imitará em grande parte a mãe, com todas as suas consequências nocivas até um perigo de homossexualidade. Todos os fundamentos principais de nosso modo de agir se encontram na infância, sendo mais de natureza instintiva biológica do que ética ou moral. A mãe que abraça, extremosa e cuida da criança pode estar fazendo isso apenas para alimentar a própria vaidade, levando-a a uma dependência excessiva e prejudicial. Ou quando bate e esta reage revidando, pode querer da filha o sofrimento típico da masoquista. Então é importante perceber esses aspectos sobre a educação da pessoa na infância, como que a criança adere a tudo aquilo que o pai e a mãe passam para ela.
Então, precisa ser visto e analisado e conscientizado. Daí a importância da análise terapêutica, que vai levar a pessoa à consciência e à percepção de tudo que é bom ou mal para ela. Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Medicina da Alma, que é uma medicina psicossomática. E vamos continuar este livro. Peço que você se aprofunde em cada texto. Estamos lendo devagar. Hoje estamos na página 33. Aliás, estamos na página 41. Voltando ao esquema do início, o leitor deve se lembrar que coloquei a histeria no centro da estrela e os outros tipos de moléstia nas pontas. Uma delas é a fobia. A senhora M tinha medo de andar sozinha na rua, bem como de cadáveres e de lugares fechados, claustrofobia. Em suas associações de ideias, lembrou-se de uma vez, quando criança, que encontrou um motorista morto no jardim de sua casa. Naquele momento, sentiu todo o corpo paralisado e uma opressão à altura do peito, que a obrigou a se sentar no divã. Ela é muito dependente da mãe, sendo incapaz de agir de modo a contrariá-la. Era como se estivesse presa ainda ao útero materno, sentindo pavor de enfrentar o mundo, concomitantemente, sentindo-se sufocada pelo domínio que a progenitora lhe exercia. Em pouco tempo de análise, 3 meses, conseguiu se libertar daquela união dual, deixando de ter medo de sair da rua e de lugares fechados. Como os senhores poderão notar, o centro patológico principal em sua personalidade era a histeria, com todos os seus sinais característicos, infantilidade, dependência, etc. O histérico tem medo de ser adulto. Quando está no divã do psicanalista, tenta de todo modo torná-lo seu pai, responsável por todas as suas dificuldades. Ele não toma atitudes, não sabe dar uma resposta segura e não deseja mesmo fazer qualquer coisa que exija um esforço maior. A mesma dependência que tinha na infância quer conservar agora, mudando apenas a pessoa. A pessoa histérica sente necessidade de ser má. Por este motivo, são vingativos, rancorosos e invejosos. Tudo porque possuem acentuados sentimentos de culpa, ocasionados pelo desejo de matar o rival, progenitor, pai ou mãe, conforme o sexo. Como ele possui um sentimento tão monstruoso, tem que se sentir horrível também. Caso contrário, não encontraria explicação aos seus impulsos tão descabidos. Chegamos assim à conclusão que ele tem de agir contrariamente às normas comuns da sociedade, para se sentir justificado. Ele é obrigado em ser mau. Quem sabe, sendo assim, receberá o castigo que procura? Ao lado dos sentimentos de culpa, motivados pelos elementos citados acima, o neurótico introjeta a imagem do pai ou da mãe má e se vê constrangido a seguir tal linha de conduta, caso não deseje cair em depressões e angústias. O egocentrismo, característico no histérico, o leva a pensar só em si, agredindo todos os outros, a pensar somente em sua pessoa, porque nunca viu ninguém a não ser o seu querido eu. E agride porque não sentiu na infância aquele amor que eleva e salva uma personalidade, o amor desinteressado e maduro. Pelo exposto aqui, os leitores poderão ter notado que é na histeria que se encontram os sintomas
de todas as outras doenças psíquicas e seus elementos patológicos podem ser observados nas psicoses. Provavelmente, o indivíduo amadurecido, sem histeria, será imune a todos os tipos de males, pois ela constitui a típica doença da alma, a neurose. Vamos ver o capítulo 3, que é a conduta humana. Prestem atenção nesse texto, depois relaxem e se aprofundem. Vamos melhorar nos conhecimentos, melhorar no relaxamento e na meditação. Isso nos fará mais atuantes e mais conscientes. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos fazer a leitura, continuação do livro Memórias da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Cada dia estamos lendo um trecho pequeno para que haja uma concentração maior. Mas como alertar os especialistas a esse fato? Como explicar o que é maturidade, o que é psicanálise e quem nunca a fez? Conhecê-la intelectualmente é ignorá-la na realidade e, muito mais, rejeitá-la, porque a semelhança com alguns testes de Rorschach, basta ter visto uma vez para perder todo o seu valor. E quem a aprendeu num livro jamais irá aceitá-la tão docemente no divã. Toda atitude humana, em sua maior parte, é condicionada pelos fatores neuróticos, seja na escolha de uma profissão, de uma crença, da esposa, o tipo de economia, o carro, a casa, etc. Assim sendo, não é de se admirar que cada homem se feche no seu mundo parcial e se volte agressivo contra todos aqueles que não o aceitam. Tudo que houve na face da terra tem a sua razão de ser, seja uma superstição ou uma ciência, uma religião ou um ateísmo, porque tudo foi criado para suprir as necessidades da nossa vida psíquica. O que se aplica ao indivíduo pode se verificar na própria sociedade. Quanto mais patológica é uma conduta, maior possibilidade de fracasso, e toda comunidade que não evolui tende a perecer. O mesmo processo da doença física repete-se no organismo social. O que caracteriza atualmente o ser humano é o seu elemento psicopatológico principal. Por exemplo, o seu fatalismo, o seu fanatismo e sua obsessão, a sua emotividade descontrolada, etc. E nunca o seu equilíbrio e sua harmonia intrapsíquica. Freud, com o seu sistema, trouxe muitos benefícios à ciência psicológica. Foi melhor ser ateu que supersticioso. Um dos exemplos mais esclarecedores encontramos na enorme crise em que as sociedades religiosas entraram. No próximo trecho, leremos um modelo de uma análise. Agora estamos terminando a página 40. Vamos procurar ouvir todos esses textos de uma forma profunda, para assim sabermos algo mais sobre a parte psíquica do ser humano, para que avancemos no conhecimento, vamos melhorar nossa participação na Terra. Boa tarde a todos.
Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Estamos lendo trechos bem devagar para que nós nos aprofundemos, para que nós saibamos realmente cada parte com profundidade. O importante é ver, observar, ouvir com calma cada trecho. Estamos na página 32. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção a esses problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Nós crescemos e nos desenvolvemos segundo a imagem e semelhança com nossos pais, refletindo-os como espelho às figuras. Pouca diferença acrescentamos por nossa própria conta ao que recebemos física e psiquicamente. O que nossos instintos nos ensinam constitui quase toda a conduta. O mundo já viu inúmeras gerações passar. Hoje somos nós, amanhã outros nos sucederão, e a existência humana continuará, até que as possibilidades de vida do planeta se extinguam. Que papel fizemos então? Vivemos dentro desses milhares de anos à semelhança do voo rápido de um pássaro? Ou como os passos ligeiros de um animal em fuga, cujas marcas são eliminadas quase instantaneamente? Desde que a vida oferece tantas dificuldades, será que poderíamos melhorar a morte? Ou melhor, será que nossa grande preocupação com ela não é por causa de não sabermos viver? A psicanálise somente atinge pequena camada da população, e mesmo a psicoterapia de grupo é insuficiente para atender a todos. Mas o conhecimento das tendências inconscientes pode levar a virtudes, desde que o indivíduo tenha boa vontade. Então vamos nos esforçar para melhorar nossas vidas, vamos ver os vídeos, vamos ler livros, mesmo que não possamos fazer as análises individuais, que às vezes temos análises individuais gratuitas e temos também terapias em grupo gratuitas, como no grupo que temos Amor e Consciência Plena, que as pessoas podem aproveitar para desenvolver o aspecto da consciência. É estudando, é fortalecendo o poder da nossa vontade que vamos crescer e sentir e abranger um sentido de vida. Precisamos ter um sentido de vida. É isso que vai nos enobrecer. Então, ouça esse texto várias vezes. Vai lhe fazer muito bem. Namastê. Depois pode orar ou meditar. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura de um texto do livro do Dr. Norberto Kepp, o livro A Medicina da Alma. No Hospital das Clínicas tenho encontrado correlações curiosíssimas. A senhora LP sofre de vertigens, labirintite, tendo a tendência sempre de cair do lado esquerdo. É casada em segunda núpcias com um senhor que a protege, tem muita paciência, mas já está farto de suportar a existência com uma mulher que nem pode passear. A paciente sofre deste mal desde que abandonou o primeiro marido, e pelas sessões de psicoterapia que participou, deixou mais ou menos claro que acha muito errado o que fez, e que, sendo o lado esquerdo o símbolo do instinto, cai sempre como o fez, casando-se novamente.
A relação entre o sintoma neurótico e o tipo de personalidade do seu possuidor é somente questão de algum tempo de estudo. Os sintomas da asma são característicos na pessoa infantil, que deseja, através deles, o carinho e proteção dos que o cercam. As doenças de pele, como as eczemas, as seborreias, etc., apenas atacam os indivíduos exibicionistas, que querem provocar compaixão dos seus semelhantes, mostrando-lhes um mal bastante visível. Os males coronarianos pertencem à categoria dos sentimentais e masoquistas, às vezes dominantes e prepotentes. Como o coração é o órgão central, os seus distúrbios atingem os que dão muita importância e se acham o centro do mundo. Tão importante ouvir esse texto várias vezes, tá? Isso vai nos auxiliar a melhorar e a desenvolver. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura de um texto do livro do Dr. Norberto Kepp, o livro A Medicina da Alma. No Hospital das Clínicas tenho encontrado correlações curiosíssimas. A senhora LP sofre de vertigens, labirintite, tendo a tendência sempre de cair do lado esquerdo. É casada em segunda núpcias com um senhor que a protege, tem muita paciência, mas já está farto de suportar a existência com uma mulher que nem pode passear. A paciente sofre deste mal desde que abandonou o primeiro marido, e pelas sessões de psicoterapia que participou, deixou mais ou menos claro que acha muito errado o que fez, e que, sendo o lado esquerdo o símbolo do instinto, cai sempre como o fez, casando-se novamente. A relação entre o sintoma neurótico e o tipo de personalidade do seu possuidor é somente questão de algum tempo de estudo. Os sintomas da asma são característicos na pessoa infantil, que deseja, através deles, o carinho e proteção dos que o cercam. As doenças de pele, como as eczemas, as seborreias, etc., apenas atacam os indivíduos exibicionistas, que querem provocar compaixão dos seus semelhantes, mostrando-lhes um mal bastante visível. Os males coronarianos pertencem à categoria dos sentimentais e masoquistas, às vezes dominantes e prepotentes. Como o coração é o órgão central, os seus distúrbios atingem os que dão muita importância e se acham o centro do mundo. Tão importante ouvir esse texto várias vezes, tá? Isso vai nos auxiliar a melhorar e a desenvolver. Bom dia a todos. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos fazendo o estudo do livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para Alma. Então vamos ouvir um trecho, e agora é o capítulo 1, fala sobre a vida, a retratação de uma análise. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma vez uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam
como indivíduo, deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante, é uma experiência e servirá para os demais tirar proveito. Aí o terapeuta, o que deve realmente preocupá-lo é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. Pessoa fala, o paciente, o que seriam das hipóteses se não houver um campo que as comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com suavidade, com sinceridade, aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Neste momento, essa mesma paz que tem o santo, tem o criminoso. Agora o terapeuta, tudo que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente, quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, é importante ver esses diálogos, perceber quando é o paciente, quando é o terapeuta e perceber a lição que vem dessa análise. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Por enquanto, peço que essa análise seja bem observada e que tiremos dela conhecimento para a nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus, namastê. Vamos continuar na leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe, capítulo 3, A Conduta Humana. Os padrões de conduta são fixados na primeira infância e somente um tratamento psicanalítico poderá modificá-la. Depois de um período de análise, a pessoa começa a se sentir completamente diferente, entra numa crise passageira e finalmente estabelece um comportamento definitivo. O ser humano, depois que nasce, adota uma atitude reativa ao ambiente. Ele dá respostas aos estímulos que recebe, aceitando a personalidade de quem lhe parece mais forte e atuante. O impulso para a vida deve predominar, levando-o a aceitar aquele que se mostrar mais ativo. Quando o pai não tem autoridade, desde que pelas circunstâncias naturais deveria tê-la, o filho não saberá mais tarde assumir uma conduta certa. Provavelmente emitirá, em grande parte, a mãe,
com todas as suas consequências nocivas, até um perigo de homossexualidade. Todos os fundamentos principais de nosso modo de agir se encontram na infância, sendo mais de natureza instintiva e biológica do que ética ou moral. A mãe que abraça, extremosa e cuida da criança pode estar fazendo isso apenas para alimentar a própria vaidade, levando a uma dependência excessiva e prejudicial. Ou quando bate e esta reage, revidando, pode querer da filha o sofrimento típico da masoquista. A senhora M.L. lembrou-se com nitidez que em sua infância sua mãe adotou como seu próprio carrasco, depois que o pai morreu. Ela infernizava a filha com mentiras e agressões morais, até o ponto em que essa revidava e agredia fisicamente. Em seguida, quedava arfante numa cadeira, chorando, e a menina do outro lado sem saber o que fazer. A conduta do indivíduo é geralmente um misto entre a do pai e a da mãe. O filho imita o progenitor e a filha a mãe. Porém, quando um dos dois tem uma perturbação psíquica, a tendência é seguir aquele que possui um caráter mais são. A criança precisa de segurança, e somente o adulto maduro seria capaz de dar-lhe. Quando se contempla um lado de uma montanha, não se tem ideia do que se passa do outro, muito menos ainda do seu interior quando é inexplorada. A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar, apresenta outro aspecto bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Este é o verdadeiro fundamento de sua conduta. E aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade, e a rejeição às descobertas analíticas vem apenas de encontro com essa resistência. Não é incomum assistir-se em cinemas, nas televisões, nos jornais e livros críticas sobre tão fabulosa descoberta. Mas isso significa apenas uma fuga aos próprios problemas intrapsíquicos, uma recusa em admitir seus erros. O homem sempre foi A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar apresenta outro aspecto bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Esse é o verdadeiro fundamento de sua conduta. E aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade, e a rejeição às descobertas analíticas vem apenas de encontro com essa resistência. Não é incomum assistir-se em cinemas, nas televisões, nos jornais e livros críticas sobre tão fabulosa descoberta, mas isso significa apenas uma fuga aos próprios problemas intrapsíquicos, uma recusa em admitir seus erros. O homem sempre foi extremamente orgulhoso de sua sabedoria e importância. Para admitir sua psicopatologia, teria que se humilhar e isso é difícil. Quem poderia aceitar o fato de ter tido um amor sexual pela mãe? Uma fixação incestuosa que o impede de evoluir? Quem aceita que suas doenças orgânicas têm uma primeira causa psíquica? Ou que o delinquente é um desajustado? As prisões cederiam lugar a hospitais psicanalíticos. O dinheiro gasto em guerras aplicadas no progresso humano. Os desajustes resolvidos com maior facilidade. Por outro lado, a psicanálise é um excelente
meio de agressão, quando usada contra os outros, e encontra enorme resistência quando aplicada aos próprios problemas. Por este motivo, ela só deve ser manipulada nos consultórios dos especialistas, deixando-a em paz na vida social. A conduta do homem é muito complexa. Ele deseja saber a verdade, gasta rios de dinheiro em pesquisas, sofre humilhações para dizer o que pensa. Existem milhares de livros sobre esse assunto, mas são pouquíssimos mesmo, os que se colocam em condições de aceitar o que Freud, um dos cientistas mais perfeitos que a humanidade teve, descobriu. Para se conhecer a atitude do homem, nada melhor do que ver a dos animais. Vamos supor o seguinte fato: o psicólogo Köhler prendeu em gaiolas 2 orangotangos, um macho e uma fêmea, mas separados. Junto à segunda, colocou muitas frutas e a outra prisão deixou vazia. Durante o período estéril da fêmea, ela se alimentou despreocupadamente aos gritos de desespero que vinham do lado. Porém, quando chegou na fase que poderia engravidar, passou para o companheiro todo o alimento, chegando a sofrer fome. Toda a base de nossa conduta é essa, biológica, se bem que existam também outros motivos. Até o final do século passado, tudo que se sabia sobre comportamento era baseado nos aspectos conscientes. A partir de Freud, houve uma verdadeira revolução, desde que provou existir um elemento inatingível pelos cânones tradicionais da psicologia, o inconsciente. A partir daí, todos os conceitos fundamentais da sociedade foram alterados e todos os setores do pensamento foram modificados, passando-se a uma nova fase social. Por este motivo, a história do homem pode ser dividida em antes e depois da psicanálise. Este livro aborda apenas alguns aspectos em que suas descobertas atuaram, mas, na verdade, elas atingiram todos os setores, sejam os do pensamento ou os da ciência. O ser humano vive, ama e sofre, agora como em todas as outras épocas passadas, porém com uma diferença radical. Ele está atingindo as verdadeiras origens do seu procedimento. Com isso, desvendando um novo mundo, dominando-o e, consequentemente, sendo mais feliz. Existe indivíduo normal? Pelos conceitos psicanalíticos, não existe ninguém que seja perfeitamente equilibrado. Na realidade, o que acontece é uma questão de predominância entre fatores patológicos e sãos. Isto é, ou as tendências normais são mais atuantes e temos um indivíduo capaz de viver bem ajustado ao seu casamento, ao trabalho, à sua vida em geral, ou então com extrema dificuldade, lutando com os seus problemas anteriores. No entanto, esse equilíbrio está condicionado à harmonia entre os impulsos internos e as ações reais. Ou melhor, toda vez que o ser humano não consegue realizar os planos que tem em mente, cai em crise. Aristóteles já afirmou uma vez que todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão. Todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão. Todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão. Assim sendo, podemos afirmar que não existe psiquismo perfeito. Todos nós, de uma forma ou outra, somos doentes. A questão fundamental está em descobrir o tipo de psicopatologia que se possui, a fim de controlar, tanto quanto possível, as tendências anormais que surgem infalivelmente no transcurso da existência. William Steckel, em seu livro A Vontade de Viver,
escreveu um capítulo muito interessante sobre o assunto denominado a linguagem orgânica da alma, no qual dá exemplos típicos de relação entre as doenças físicas e os males psíquicos. Agora, prestemos bastante atenção nesse texto para dar continuidade à análise que se segue, que foi realizada no Hospital das Clínicas. Saibamos que todas as influências psíquicas vão trazer consequências no nosso físico e que à medida que nos conhecemos, que nós nos aprofundamos, vamos realizar o bem maior. Então, prestemos bastante atenção nesse texto, abrindo os caminhos, fortalecendo nosso ser e estudando cada vez mais. Vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Que vai nos auxiliar, que vai nos proteger, que vai nos esclarecer. Esse livro deve ser lido assim pouco a pouco e interiorizado. Vamos continuar. Mas como alertar os especialistas a este fato, como explicar o que é maturidade, o que é psicanálise, quem nunca a fez? Conhecê-la intelectualmente é ignorá-la na realidade, muito mais. Rejeitá-la porque a semelhança com alguns testes Rorschach basta ter visto uma vez para perder todo o seu valor. E quem a aprendeu num livro